O almirante de esquadra da Marinha, Marcos Sampaio Oslen, assumiu como comandante da Marinha hoje, no fim da manhã. A cerimônia foi marcada pela ausência do antecessor, o almirante Almir Garnier Santos, que foi comandante da Marinha durante a gestão de Jair Bolsonaro de abril a dezembro do ano passado. O militar resolveu não comparecer à cerimônia e enviou uma mensagem escrita. A Marinha não justificou a ausência do almirante. Garnier foi o único militar das três forças que não participou da cerimônia de passagem de comando. Ainda durante a transição, ele já tinha negado um encontro com José Múcio. Já o novo comandante da Marinha, no discurso, citou nominalmente Lula e agradeceu ao presidente pela nomeação. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participou da passagem de comando da Marinha e também discursou durante a cerimônia. O ministro agradeceu aos serviços prestados pela Marinha. Vamos ao debate, Yuri. Você vê nisso mais um episódio relacionado à própria conduta do presidente Jair Bolsonaro de não ter comparecido à posse com a transmissão da faixa presidencial. Será que o comandante da Marinha também é dessa ala que não topava de jeito nenhum fazer essa transmissão do cargo para alguém vinculado ao Lula? Acho que dá para a gente apontar duas coisas que me ocorreram, e antes, uma terceira na imagem, ali também me chamou a atenção, eu não tinha reparado antes, que ao fundo, o almirante que a gente vê ali batendo continência, prestando continência com o rosto mais completo, sem corte, ali atrás do ministro José Múcio Monteiro, era o ex-ministro Flávio Rocha, que foi ministro da Secretaria de Assuntos Especiais do governo Bolsonaro, teve um papel importante. Acho que é o seguinte, acho que me chama a atenção duas coisas, que é isso que eu queria colocar. Cada um dos últimos ex-comandantes, né, os mais recentes que deram lugar agora aos comandantes que vão estar no governo Lula, de alguma forma marcaram, que fizeram questão de marcar um posicionamento contrário à eleição de Lula, seja como for, cada um ao seu estilo. O almirante Almir Garnier, inclusive, foi um dos protagonistas daquele episódio do desfile de veículos blindados na frente do Palácio do Planalto. Já me esqueci a data agora, em qual 7 de setembro foi, se foi no de 2021, enfim. Foi 2021. 21, né? Sim. Foi 2021. 21. Obrigado, gente. E acho que também vale apontar uma outra coisa, que aí é mais de fundo, mais do que esses gestos individuais. É a segunda troca de comando das três Forças Armadas que tem algum incidente político. Porque basta lembrar que esses três comandantes que deixam agora as Forças Armadas foram substituídos por Jair Bolsonaro naquele 31 de março, e aí a data não foi escolhida por acaso, também numa canetada de Bolsonaro, descontente com o que estava acontecendo no ambiente político daquele momento, querendo mostrar a sua força e a sua ascendência sobre as três Forças Armadas num mesmo momento. Então, acho que é muito mais um ponto para uma questão maior de fundo, para se manter o foco, faz duas sucessões de comando das Forças Armadas que há algum tipo de interferência de contaminação política. E a grande questão agora é saber como vão ser as próximas sucessões e em que momento as Forças Armadas voltam para um patamar que elas já pareciam que estavam neste atual período democrático, respeitando o poder civil do ministro da Defesa, tendo trocas de comando sem grandes turbulências, tendo um trabalho mais profissionalizado. E agora todo esse ambiente politizado que também parece ter chegado aos quartéis, à caserna e também ao oficialato, é um ponto para a gente ficar atento por um bom período daqui para frente. Sila, isso ajuda no imaginário de muitos bolsonaristas a ver as Forças Armadas como resistência ao governo Lula, eventualmente como um instrumento de pressão, ou esses gestos como um aviso de, olha, não estou com vocês e qualquer coisa aí fora da curva a gente pode eventualmente até agir. Quer dizer, é nisso que se baseia a esperança de muita gente que estava na porta dos quartéis. Eu acho que são esses radicais que estão na porta dos quartéis. Como já foi dito aqui, não são as pessoas que votaram em Bolsonaro, né? Acho que é muito importante que a gente separe esses dois... São grupos. Esses dois grupos que são muito diferentes e foram ficando mais diferentes depois que Lula ganhou a eleição, com o silêncio de Bolsonaro, com a ida de Bolsonaro para o exterior e tudo isso. Agora, como disse bem o Pita, desde aquele tweet lá do Vilas Boas, né, antes da prisão do Lula, que as Forças Armadas
ocupam aí um papel mais politizado. O governo Bolsonaro teve um papel importantíssimo nisso, né, de trazer mais de 6 mil militares, sejam da reserva, sejam da ativa, para o governo, e a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que vai continuar sendo um assunto sensível no governo Lula, mas tende a se normalizar, na minha visão, sem essa pressão de que as Forças Armadas fizessem alguma coisa, porque a gente sabe que isso não teve nem perto de acontecer. Né? Acho que são ações muito individuais e isoladas, essa que aconteceu hoje. Não vejo como uma ação da força. E lembrando também que durante o governo Bolsonaro, as Forças Armadas ficaram muito caladas. Né? Quer dizer, eu sei que jornalistas, né, vocês têm muitas fontes nas Forças Armadas durante o governo Bolsonaro, inclusive difícil de conversar ali dentro, não é? Por todo o clima que havia. Talvez agora tenha mais conversa e a gente saiba melhor o que está acontecendo ali. Obrigado, Cila. Paulo, como é que você vê essa politização, se não de todas as Forças Armadas, como colocou a Cila, mas de pessoas ali importantes, que ocupam um cargo hierárquico superior? Bom, eu lembro uma fala do general Mourão, né? Dizendo, olha, se a política entra pela porta do quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela porta de trás. Mas isso acontece no Brasil quase que desde sempre, né? Então, quer dizer, em 1889, nós tivemos um golpe militar que instituiu a República. A gente saiu há pouquíssimo tempo de um período de 20 anos de ditadura militar. Então, quer dizer, os militares brasileiros, eles nunca se mantiveram numa posição de Estado, né? Ou quase nunca, né? Com distanciamento. Então, com distanciamento necessário para eles serem uma instituição de Estado e não de governo. Então, a nossa tradição, talvez a gente tenha mesmo uma tradição cultural bastante autoritária, a ponto de permitir que eles ocupem esse espaço e que se apropriem dele, que não saiam dele nunca, né? Então, eu não sei como é que isso vai ter que ser conduzido, e se é que vai acontecer, para que os militares se recolham àquela função institucional que eles têm de uma entidade de Estado e não de governo. Eu acho muito difícil que isso aconteça, porque é uma coisa cultural do Brasil. O brasileiro adora ficar clamando pelos militares. Então, assim, é muito difícil que isso mude, mas eu espero que um dia mude, né? Isso depende também de educação. Obrigado, Paulo. Felipe, você que é professor, conhece bem essa história, como é que você avalia essa relação das Forças Armadas com a política? Eu concordo com o Paulo. Infelizmente, o Brasil, a história brasileira é recheada de intervenções das Forças Armadas na política brasileira. Não vou precisar citar todas aqui. Mas eu queria, se você me permite, Felipe, contar um episódio. Claro. Com o general Rego Barros, que foi porta-voz do governo Bolsonaro, que é uma pessoa bastante afável, e eu tenho certeza que é uma pessoa que não concorda com o que está acontecendo na frente do Forte Apache. Ele, general Rego Barros, em 2018, no último ano do governo Bolsonaro, me convidou para dar uma palestra ali no Forte Apache, onde hoje estão essas pessoas acampadas, ali no QG do Exército em Brasília, e o tema era política. Então, se falava de política para um público de militares, mas se falava não de uma forma militante, como a gente viu nos últimos 4 anos. Se falava de uma forma filosófica, se falava de uma forma sociológica. A gente tentava-se, pelo menos do ponto de vista do general Rego Barros, que naquela época era o chefe do SECONSEX, da Secretaria de Comunicação do Exército, tentar entender de que forma a comunicação política se dava. E, inclusive, por coincidência, foi um tema que a gente tratou hoje, o tema principal de preocupação que eu notava nos militares naquela época era com relação às fake news. Era, inclusive, o tema da palestra que eu dei em 2018 lá no Forte Apache, em Brasília. Então, me parece que há uma divisão ali dentro das Forças Armadas muito clara. A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Eu sei que a gente não faz isso aqui no programa, mas muitas vezes se faz isso quando se analisa a atual conjuntura das Forças Armadas. Assim, aqueles que têm uma inclinação golpista, isso não dá para negar, mas eu acho que é uma grande maioria na atual cúpula das Forças Armadas que rejeita totalmente qualquer menção a golpe, como foi tentado no governo de Jair Bolsonaro, e também rejeita esse movimento que hoje está na frente dos quartéis. E eu acho que é por causa disso que a gente nem teve golpe e nem Bolsonaro conseguiu se manter no poder como pretendia desde o primeiro dia de governo, graças a esses militares que são, sim, aí sim a gente pode usar o epíteto de
patriotas, responsáveis. Generais esses que, inclusive, Felipe, eu não vou mencionar nomes de novo aqui, vêm sendo atacados também por falsos jornalistas dizendo que eles são covardes, que se escondem atrás da mesa porque não querem dar golpe. É exatamente o contrário. Esses generais aí que se recusam a entrar nesse jogo é que são os verdadeiros patriotas nesse momento. Hélio, como é que você avalia a postura desses militares que parecem ter ali uma posição bem marcada de rejeição ao governo Lula e a tudo que vem a dele? Olha, Felipe, primeiro eu acho o seguinte, desde 88, desde a nossa Constituição, os militares, as Forças Armadas foram super leais ao país e à Constituição. Eu acho que até muito mais leais que boa parte das forças desarmadas, né, das forças políticas que estão aí. Então, eu acho que isso ficou claro durante o governo Lula 1, Lula 2, Dilma. As Forças Armadas estavam aí, estavam ok, sem problema algum, né? Então, claro, hoje o país está polarizado e dividido e militares também têm ideias do que eles acham boas e ruins, né? Metade da população, quase metade da população, votou no Bolsonaro. Então, certamente há militares que pensam parecido com o que o Bolsonaro pensa. Agora, isso dito, eu acho o seguinte, que a atitude do comandante, do ex-comandante da Marinha, não foi bacana. Eu acho que a gente tem que obedecer uma liturgia. Ele, como um militar, na minha opinião, tá? Os militares prezam a disciplina, a hierarquia, e ele deveria ter cumprido a liturgia de passar o cargo, sim. Ele tem um conflito moral na cabeça dele e ele poderia externar isso de uma outra forma, em outro momento. Então, eu acho que isso aí seria um respeito às instituições de Estado que a gente tem, mas não acho que haja nenhum tipo de risco, não vejo nenhum tipo de risco, acho que as Forças Armadas têm cumprido o seu papel de lealdade ao país e à Constituição. É a segunda vez que eu estou concordando inteiramente com o Hélio e estou ficando já muito preocupado, Felipe.